Olá, homens e mulheres da minha vida, sejam bem-vindos ao nosso mundo e a mais uma história real meio polêmica que envolve abuso por parte de pais. Ok, Sil, agora você só grava a história de menininhas inocentes. Eu escolhi essa história porque eu fiquei um pouco triste com alguns comentários desse vídeo aqui, onde a menina disse que foi seduzida aos 13 anos por uma outra menina. E aí eu lembrei de um fato que aconteceu aqui na minha cidade e aí eu vou ler uma história para vocês, mas eu só quero falar desse fato porque muita gente fala que adolescentes de 13 anos, elas são vulneráveis, né? Então, se o cara sai com uma menina dessas, ela mente que tem 17, 18 anos, eu acho que é menos de 13, né? Ele vai preso por estupro de vulnerável. Mas quando uma menina mais velha seduz uma menina de 13 anos, como diz no vídeo, aí é ridículo, né? Porque imagina, 13 anos já é uma mulher, então assim, há umas contradições. Mas o que me deixou chocada aqui é que eu li a história, comentei em cima daquele relato, se é verdadeiro ou não, ok. Mas todo mundo está, muitas pessoas estão julgando a menina, provavelmente pais que jamais aceitariam ter um filho homossexual dentro de casa, alguns até deixaram bem explícito isso, julgando a mulher, né? Porque ela já tem 17 anos, que ela devia ir trabalhar, que ela deveria ir procurar seguir a vida dela e tal. Eu concordo e foi justamente o conselho que eu dei para ela. Se ela não tá bem dentro da casa dos pais, ela precisa dar um rumo para a vida dela. Mas o que me assustou foi muita gente não levando em consideração o fato de que realmente ela ainda não sabe o que é da vida e que os pais não têm o direito, mas nenhum direito de ditar regras, de enfiar homem para cima dela, coisas do tipo como eu já falei no vídeo. O fato é que muitas pessoas se mostraram homofóbicas, ficando do lado dos pais. Até eu entendo. Eu entendo que tem pais que não sabem realmente lidar com essa situação. Eu saberia, mas olha, maravilhosamente bem, porque, como eu falei, eu aprendi a amar o ser humano, eu aprendi a amar a alma da pessoa, o que ela tem de mais puro dentro dela. Então eu amaria, continuaria amando os meus filhos, independente da opção sexual deles. O que eu não aceitaria era filho drogado, era vagabundo, filho que não estudasse, que dormisse até meio-dia. Eu acho isso muito pior. Você sustentar um macho dentro da sua casa que chega e que tá com 30 anos vivendo às tuas custas, mas ele pode chegar em casa e dormir até meio-dia porque ele comeu umas gatinhas à noite. Então tá tudo certo. Ele é homem, ele é macho, né? Então, como muita gente disse, meu Deus, vocês não estão vendo o lado dos pais. Eu vejo o lado dos pais, eu vejo a preocupação, eu vejo até mesmo a vergonha. O que não dá para defender aqui é um pai e uma mãe falar: se você começar a sair com meninos, nós te amamos. Se você decidir que vai sair com meninas, a gente prefere te ver morta dentro de um caixão, prostituta, grávida, drogada. Gente, vocês têm noção do que é ver uma filha prostituta e drogada? Vocês assistem filme, né? Vocês têm noção do que é isso? A ver uma filha almoçando ou falando para alguém, essa é minha namorada. Então teve muito comentário ali que me deixou chocada, realmente me deixou chocada. E teve discussão, teve umas coisas assim bem, me deixaram tristes. Não era contra a minha pessoa, né? Óbvio. Estavam falando do vídeo em si, do e-mail, da menina que mandou o e-mail, chamando ela de folgada, que ela não tinha respeito pelos pais. Nossa, ignoraram totalmente o fato do que os pais fizeram com ela, do terror, da falta de amor. Quem ama, senta e conversa. Como que você vai dizer para um filho: eu prefiro você dentro de um caixão? Eu preferia que você fosse prostituta, drogada, que você fosse sei lá o que, qualquer coisa deplorável ou doente, débil mental. Nossa, a saber que você gosta de meninas. E aí, quando ela começou a namorar, pronto, tava tudo certo. Ou seja, os pais queriam algo para apresentar para a sociedade. Ali era vergonha daquilo. Nós colocamos no mundo esse monstro. Mas voltando ao fato dela dizer que foi seduzida e talvez ela realmente
não saiba do que ela gosta. Sabe por quê? Porque eu vou fazer um vídeo falando para vocês sobre homens que passam anos casados e decidem assumir que são gays ou descobrem que são, porque muitos, gente, eu fiz assim uma pesquisa muito ampla. Muitos deles acreditam que são doentes e que aquilo tem uma cura, que o casamento é a melhor saída. Então, muitos deles descobrem o que realmente são após os 50 anos de idade. Então, tá faltando um pouquinho de bom senso para muitas pessoas. Mas eu vou contar aqui um caso que aconteceu aqui na minha cidade. Lembram que eu sempre contei para vocês que quando eu voltei do Rio de Janeiro, que eu me separei, eu fui morar num pensionato até ir embora para Rio Branco para fazer um trabalho, que eu tava sem dinheiro e tal, enfim. Nesse pensionato tinha mais 11 adolescentes que moravam, cada um em seus quartos. Então havia uma casa onde os quartos tinha área comum, né? E havia os quartos e nos fundos havia várias kitnets, assim, enfim, moravam só adolescentes e eu. E aí a dona do pensionato, ela decidiu me dar um desconto para que eu ficasse de olho, ajudasse ali, dar uma olhada nos adolescentes, porque ela morava em outra casa. E eu concordei, ela me deu metade do valor de desconto e eu fiquei de olho no pessoalzinho que morava ali. Dentro da casa onde eu morava eu e mais duas meninas. Uma era um pouco mais velha, as duas faziam faculdade, e na mesma universidade, porém cursos diferentes. E a mais novinha, ela era mais novinha, gente, mas ela tinha 18 anos. A outra tinha 19. E eu lembro que ela era quietinha, envergonhada, parecia que sempre que ela estava escondendo alguma coisa, uma menina assim, a pele bem mal cuidada, uma menina humilde. A mãe tirava de onde não podia para poder manter ela aqui, né, para que ela estudasse. E um dia eu cheguei, né, abri a porta do quarto. E quando eu abri, eu vi uma cena que não foi muito bonita. Eu vi a menina mais velha deitada de costas e a menina mais nova debruçada em cima dela, numa posição meio que sexual, tá? Será que vocês me entendem? E eu saí, e depois elas vieram se explicar que ela tinha bebido. Enfim, gente, ok, não me interessa a vida das pessoas. Eu sei que logo na outra semana, já fui embora e passou. Quando eu voltei, uns 2 anos depois, eu fiquei justamente no pensionato dessa senhora, onde ela morava, e a gente começou a conversar. E eu perguntei das meninas, e aí ela me contou que elas convenceram, né, os pais a alugar um apartamento e decidiram montar uma república e foram morar todas juntas e saíram dali. Essa menina mais velha, que era homossexual e dava para ver bem os traços de homossexualidade nela, conseguiu iludir. Ela iludiu, gente. Ela manipulou a menina mais nova para que tivesse relações sexuais com ela. E aí foram morar todas nesse apartamento. Só que a menina mais nova, como essa da história, do vídeo que eu deixei aqui, ela também não sabia. Ela não sabia o que ela queria, ela não sabia o que ela era. Ela estava longe da mãe, longe da família, morando num lugar estranho, num lugar frio. E ela se apegou àquela outra moça. Só que daí chegou um momento que ela percebeu que não, que ela gostava de meninos. E essa moça mais velha não aceitou. E fez o quê? Deu uma surra nela e quase a matou. As duas foram levadas embora e teve o fato também de que essa menina mais velha, ela usava drogas, os pais tinham uma condição financeira muito boa, enquanto que a outra era humilde. E ela começou a persuadir, aliciar, né, assim que fala, essa outra menina. Então foi uma confusão. Os pais tiveram que vir aqui, os pais da menina mais velha, levaram ela embora, tiraram da faculdade, levaram embora, internaram em uma clínica para dependentes, enquanto que a outra voltou para a cidade dela também. E eu não sei o que aconteceu, só sei que como eu seguia ela no Facebook, um tempo depois eu reativei meu Face, eu vi umas fotos dela namorando, estava estudando, conseguiu transferência para uma universidade da cidade dela e estava namorando um menino, tinha tratado a pele dela que estava bem mal cuidada, ou seja, ela não era nem bissexual, nem homossexual. Ela estava perdida, ela foi iludida como uma menina de 13 anos, de 12 anos,
Pode também ser iludida por um homem mais velho e manter relações sexuais, como também existem meninas de 13 anos que mentem que tem 16 para ficar com o cara. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça das pessoas, a gente não sabe o que realmente está acontecendo. Então, quando eu leio um e-mail, eu dou a minha opinião perante aquilo, exatamente aquilo que eu estou lendo ali. Como eu tô falando para vocês a respeito dessa situação. Essas duas moças, elas, tipo, a mais velha, não sei o que aconteceu, eu perdi totalmente contato, e essa hoje está, acho que já tá até casada, porque isso faz algum tempo já. E é só para vocês verem, gente, que a gente não pode ficar julgando, mas ficou bem claro em alguns comentários aqui que são pais que se fazem de vítima mesmo. Porque a maioria das pessoas acha que porque é pai, a gente tem que se sujeitar, a gente tem que respeitar, mas a gente tem que respeitar quem nos respeita. A partir do momento que um pai fala que quer ver um filho no caixão, eu acho que ele não é mais tão pai assim. Eu sempre falei para os meus filhos que se em algum momento eles decidissem partir para um mundo de uso de drogas, de álcool, de farra e de vagabundagem, eles com 18 anos já são responsáveis por si mesmos. Então eles vão ter que dar um jeito de conseguir dinheiro para manter a vida deles, alugar casa, eles vão ter que se virar. Se eu vou deixar de amar meus filhos? Nunca, porque eu acho que é um amor que, sabe, que supera. Agora, em nome desse amor, eu não vou me anular para dar vida boa para uma irmã de vagabundo. E aí é um ponto. Agora, um filho meu chegar e falar para mim, mãe, a minha escolha sexual é essa. Tá tudo certo, filho. Você nem tem que se explicar. Só se guarde, se resguarde um pouco, é assim que fala, se resguarde perante a sociedade, porque a sociedade é cruel. Eu posso não ser, seu pai pode não ser cruel, mas a sociedade é. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, que cada um tem a vida que quer e que a gente tem que amar o ser humano se ele for digno desse amor. Agora, homossexualidade não é perda de dignidade, não é uma escolha que a gente faz. Então vocês que escreveram esses comentários chamando a menina de vagabunda, que ela tinha que se virar, que ela tinha que trabalhar, que ela tinha que parar de viver às custas dos pais dela. Isso é um pouquinho triste, sabe? Falar que ela não ajuda a mãe, mas não sabe se ajuda ou não. Ela mesma disse que o pai dela parece que faz. Gente, tem pais muito maldosos. E é aí que é o ponto da história que eu vou ler agora para vocês. Uma história muito, muito triste. E que vocês vão ficar sabendo amanhã às 9 horas. Não perca, porque vocês vão ficar chocados. Eu só quis dar essa pincelada aqui primeiro para que vocês entendam que existe sim pais que não merecem os filhos que têm. Mas a gente precisa analisar muito bem a situação antes de escrever um monte de coisa. Porque essa menina, ela tá lendo os comentários. E ela deve estar, assim, chocada e aquele conflito dela. Puxa vida, mas será que sou eu a errada? Realmente, será que eu tenho que me sujeitar, me submeter a esses pais? Tipo, baixar minha cabeça e idolatrar pessoas que não me respeitam? Ela deve estar num conflito aí, porque falaram coisas bem tristes. Até você pode ver pelo número de dislike como foi. É óbvio que hoje, né, eu sou mãe, meus filhos, um tem 18 anos, o outro tá quase fazendo 20 anos de idade. E eu não tenho o que reclamar dos meus filhos, porque eles me respeitam até o limite onde eu os respeito. Falar que não existe uma divergência, uma discussão, um falar mais alto, se eu falo alto, eles vão falar alto também. E eu vou achar falta de respeito isso? Por quê? Se eu tenho o direito de falar alto e ser grossa, eu acredito que eles também tenham esse direito. Então eu sempre olho para o meu lado. Eu nunca falei para um filho meu, me respeite que eu sou sua mãe. Eu sempre ensinei meus filhos a respeitar o ser humano até o limite em que eles são respeitados. Agora, se você tá, eu sempre falo, se você tá perto de alguém que não te respeita, afaste-se dessa pessoa. Tem psicólogos aí que escrevem livros e falam, vocês não têm que ser amigos dos filhos de vocês, não, vocês têm que ser pais. Como se pai te desse a propriedade daquele ser humano, e não é assim que funciona. Então me desculpa aí se tem pais ofendidos
porque eu não concordo com os comentários, tá? Eu acho sim que as pessoas têm que se virar, que elas têm que conquistar a sua independência, que elas têm que estudar, mas a gente sabe que no sistema educacional do Brasil, essa droga que é, né? Você não pode entrar numa faculdade antes de 17 anos e tem muita gente que teria capacidade já para fazer isso, como acontece em alguns outros países onde eles avaliam a capacidade que a pessoa tem, não os anos que ela ficou dentro de uma sala de aula, mas tudo bem. Então, é sim meio que impossível uma pessoa estudar e trabalhar quando ela ainda não tem uma estrutura. E os pais têm a obrigação de dar essa estrutura até essa pessoa ter uma profissão. Se eles fazem, se é certo, se é errado, quem que vai discutir, né? Eu sei que quando eu tive filhos, eu sabia que eu ia ter que estar ao lado deles enquanto eles estivessem estudando. E é o que está acontecendo hoje. Meus filhos não... Eu não tenho motivo para falar para os meus filhos, nossa, você fez isso é errado, você aprontou. Meus filhos são muito tranquilos, eles não saem de casa, eles não festam, não vão em balada, não bebem, não usam drogas. E olha, eu juro para vocês, quantas vezes quando eu ainda tomava uma caipirinha aqui em casa, um copo de vinho, e eu oferecia e eles, não, muito obrigada, a gente não bebe. Então, uma questão de criação. E eu sempre me coloquei no lugar de amiga dos meus filhos, para que eles pudessem ter essa liberdade de conversar comigo. Agora, julgar, porque, sabe? Ai, gente, eu nem tenho mais o que falar. Eu fiquei bem surpresa com isso. Mas, como eu já disse aqui, né? Não estavam falando a respeito de mim, estavam falando a respeito da história a respeito do e-mail. E se você não assistiu ainda o vídeo, né, qual eu tô comentando, clica aqui no card e você vai saber do que eu tô falando aqui. E agora eu vou gravar a história, que foi a qual eu comecei, né, falar aqui no vídeo, para que amanhã às 9 horas vocês consigam saber o porquê da minha indignação, ou porquê que eu vim aqui, sabe, retificar esse vídeo, porque realmente eu fiquei chocada com alguns comentários defendendo pais extremamente abusivos, apenas porque a filha era homossexual ou bissexual. Ignoraram o fato. Se ela não fosse bissexual, homossexual e acontecesse a mesma coisa, todo mundo ia ficar do lado dela. Mas pelo fato dela ser... Não saber ainda nem o que é, né, gente? Mas por falar que ela tinha uma namorada e gostava de meninas, teve um monte de gente, sim, homofóbica aqui. Como não podia ficar contra a menina, que ia ficar muito evidente, ficaram a favor dos pais, tá bom? Deixe os comentários de vocês a respeito disso e até amanhã às 9 horas com a história da Lia.